Olá amigos, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Espiritismo Todo Dia. Na nossa reflexão de hoje nós vamos falar sobre o tema O Reino de Deus. E a passagem evangélica associada à nossa reflexão de hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13 e no versículo 18, que diz o seguinte, onde o Cristo diz o seguinte: aqui é semelhante o reino de Deus. E que comparação posso usar? Disse o Cristo. Esse capítulo 13 do Evangelho de Lucas nos traz diversos ensinamentos muito interessantes, diversas passagens que são muito interessantes para que a gente possa ler, ir lá e buscar e ler e desenvolver, aprender com esses ensinamentos. Certa vez o Cristo foi questionado pelos fariseus sobre o tema Reino de Deus. E eles perguntaram quando iria chegar o Reino de Deus. Ao qual o Cristo respondeu da seguinte forma: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém irá dizer, vejam, está ali, vejam, está acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós, disse o Cristo. E nas duas passagens que Lucas traz nesse capítulo 13, duas passagens bastante interessantes, onde o Cristo também fala sobre o reino de Deus. Está nesse mesmo capítulo 13, com o título A Semente e o Fermento. E Jesus, mais uma vez, também tenta nos alertar sobre o reino de Deus, quando ele diz o seguinte, com relação à semente de mostarda, Jesus diz o seguinte: com o que o reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? E ele complementa, ele é como a semente de mostarda, que um homem pega, planta na sua horta. A planta cresce e vira uma árvore, e os passarinhos fazem ninho nos seus ramos. É mais uma alusão de que uma semente, a semente de mostarda é a menor semente que existe, se transformando numa grande árvore, onde os pássaros fazem ninhos, fazendo uma comparação com relação ao reino de Deus que está dentro de nós. E na segunda passagem, onde o Cristo também fala sobre o reino de Deus, é na passagem do fermento, que ele diz o seguinte, e Jesus continuou, que comparação podemos usar para o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ela se espalhe por toda a massa. Então veja, essas duas passagens são bastante interessantes para nos mostrar, para nos dar um entendimento do nosso tema de hoje, que é o reino de Deus, no qual vamos falar daqui para frente. Veja que o Cristo, ao responder aos fariseus, afirmou que o reino de Deus não está nem aqui, nem acolá, nem acima, nem abaixo, em lugar nenhum, porque ele está dentro de cada um de nós. O que já nos diz que se quisermos então buscar o reino de Deus, se quisermos entender o reino de Deus e se quisermos ser felizes dentro do reino de Deus, nós vamos ter que fazer alguma coisa por nós mesmos, porque ele está dentro de nós. Então ele vive dentro de nós, disse o Cristo. Portanto, é uma responsabilidade nossa, uma vez que se o reino de Deus está em nós, não sendo, portanto, responsabilidade de ninguém fazer com que esse reino de Deus, que nós tanto buscamos, que nós tanto sonhamos e que diversos séculos vem sido falado de uma forma exaustiva para todos nós, essa responsabilidade é somente nossa. Não é responsabilidade de ninguém que o reino de Deus cresça em nós, mas sim uma responsabilidade nossa. O que significa que ainda teremos bastante tempo ainda pela frente. Se nós já estamos há 2 ou 3 milênios, os 2 milênios buscando, por segundo a afirmação do Cristo, nós ainda temos muito que entender, muito que aprender para que a gente possa conseguir. E o Cristo diz, que comparação eu posso usar? Porque é óbvio que nós naquela época não tínhamos o entendimento do que poderia ser o reino de Deus, como ainda hoje não temos a ideia de como que pode ser o reino de Deus dentro de nós. E o Cristo foi 2 vezes, ele disse, que comparação eu posso usar? Porque ainda estávamos muito, muito longe do entendimento. E ele nos traz essas duas passagens, como nós vimos, né? Então, o Cristo quando ele nos fala sobre nessas duas passagens, o fermento e a semente de mostarda, ele nos fala de uma situação, de uma comparação que nós devemos fazer com relação ao reino de Deus. E tanto no fermento quanto na mostarda, é uma ação que nós temos que fazer. Nós temos que plantar essa semente, regar essa semente para poder ela crescer e ser frondosa. Do mesmo jeito também que quando se coloca o fermento, nós temos que pegar e exercitar. Enfim, são ações que nós temos que fazer, ações nossas,
que nós temos que fazer para que melhorar, para que esse reino de Deus cresça dentro de cada um de nós. Procurando então um entendimento com todas aquelas pessoas que nós temos, que são nossos próximos, mais próximos, nossos familiares, nossos amigos, enfim, exercitando a paciência, exercitando a tolerância, exercitando uma série de virtudes que nós temos para que a gente possa ir crescendo cada vez mais. É buscar e valorizar também os nossos relacionamentos, os nossos pais, nossas mães, filhos, esposas, enfim, para que a gente possa crescer cada vez mais. E não só fazer com que isso cresça absolutamente em nós, mas ajudar para que esse reino de Deus também possa crescer dentre todas aquelas pessoas com as quais nós convivemos. É dessa forma, como disse o Cristo, semeando pequenas sementes de entendimento, é colocando o fermento do amor, do carinho, da paciência, que nós vamos, com certeza, fazer com que tudo isso possa, esse reino de Deus possa brilhar dentro de cada um de nós. Não nos iludamos, nós não podemos nos iludir, nós já caminhamos muito sobre tudo isso, já caminhamos bastante, ainda temos muito tempo pela frente para caminhar, mas ainda teremos que caminhar muito, isso é um fato, mas hoje nós já estamos muito melhores do que nós estávamos pelo menos há 2000 anos atrás. Essa semana, querido, eu estava na casa de um amigo meu, chamado Olavo, e nós estávamos conversando depois do nosso Evangelho no Lar, que pelo menos uma vez por mês eu participo do Evangelho no Lar na casa desse amigo meu, Olavo, porque é muito interessante. E nós estávamos conversando justamente sobre o reino de Deus. Mas o Olavo é uma pessoa, e o vô Gomecindo estava tentando explicar algumas coisas sobre o reino de Deus. O vô Gomecindo, que é o avô desse meu amigo Olavo. Mas o Olavo não é um cara assim, de muito entender as coisas um pouco fácil. Ao que o seu Gomecindo, então, fez uma brincadeira bastante interessante com todos nós, e eu gostaria de compartilhar com os senhores também essa brincadeira, para que a gente possa ter a condição de entender um pouco mais sobre esse tema, Reino de Deus. O vô Gomecindo começou fazendo o seguinte, e eu peço também que vocês façam. Ele diz o seguinte: imaginem que hoje é o nosso último dia na Terra. E agora, disse o seu Gomecindo, façam uma lista mental de todas as coisas que você já conseguiu. De todas as coisas que você se orgulha, de todas as coisas que deixaram você realmente feliz, de todas as coisas que você realmente ama, e de todas as coisas e situações que marcaram a sua vida. Ele deixou que a gente pensasse por um momento e propôs a todos nós que pensássemos, que fizéssemos essa lista mental. E eu convido a vocês também para que possam fazer essa lista mental. Então, depois de alguns segundos, nossa lista mental já estava pronta. E o vô Gomecindo então começou a perguntar: o carro de vocês está nessa lista? E todos nós fomos unânimes em dizer que não. E ele perguntou: a televisão, o computador, os móveis da sala estão nessa lista? E todos nós, mais uma vez, dissemos não. Então ele perguntou mais uma vez: o salário, o emprego, os cargos, os títulos, as casas, as fazendas, sítio, kit de praia, estão nessa lista? E mais uma vez nós fomos unânimes em dizer que não. E eu tenho certeza que nesse momento também, se eu fizesse essa mesma pergunta a vocês, provavelmente a resposta seria não. Não é verdade? E o que está o vô Gomecindo, pacientemente, de uma forma muito sorridente, muito bonita, muito alegre, ele diz para a gente o seguinte: o que está na sua lista mental são os elementos fundamentais da nossa vida. Os relacionamentos com os nossos pais, com nossas mães, com nossos filhos, os relacionamentos com os nossos verdadeiros amigos. Ele falou: todas as coisas que contribuíram para a nossa felicidade estão nessa lista. As pessoas que nos amam, as pessoas que nós amamos e as pessoas que nos ajudaram, e muitas vezes também as pessoas que nós ajudamos com muito amor e com muito carinho. As pessoas que nos apoiaram nos momentos mais difíceis da nossa vida também podem estar nessa lista. As conquistas espirituais, o conhecimento, o nosso casamento, o nascimento dos nossos filhos, os gestos de carinho e de amor que nós recebemos de outras pessoas e que também nós doamos, também se fizemos isso, fizemos por amor. Estas com certeza são os tesouros da nossa vida, que com certeza cabem em nossos corações e que nós com certeza levaremos por toda a eternidade. Por isso fazem parte da nossa vida. Percebam que os bens materiais, se existirem, carro, televisão, essas coisas, se existirem, com certeza está lá no fim da lista. Não é verdade? Percebam, queridos, que são os valores espirituais. Esses sim, os valores espirituais é que marcam a nossa vida, é que ajudam no nosso crescimento.
E vejam também como vimos nessa pequena história, nessa brincadeira do vulgo Messindo, que as coisas materiais ficaram, como eu disse, por último, né? E embora as coisas materiais sejam importantes para a gente, são importantes sim para a nossa vida, nós temos o instinto natural de preservar os valores espirituais. Isso faz parte da nossa vida. Até porque, sendo o nosso último dia na Terra, nós não teríamos mesmo como levar absolutamente nada. Não é verdade? Então percebam que todos os sentimentos de carinho, compreensão, auxílio, paciência, tolerância, amor, união, marcam a nossa vida de uma forma intensa. Eles marcam, eles deixam marcas bonitas, marcas sólidas, que nos fazem felizes, que nos dão momentos de imensa alegria. E são esses valores que, junto com os valores morais e espirituais, é que então enchem a nossa vida de alegria e de prazer, aumentam a nossa felicidade. E, consequentemente, esse reino de Deus que reside dentro de nós vai cada vez mais crescendo em função de todas essas alegrias que nós vamos preenchendo esse nosso reino de Deus, fazendo com que o reino de Deus, então, possa resplandecer em cada um de nós. Queridos, se eu fizer uma pergunta agora, nesse momento a vocês, eu tenho certeza absoluta de que nenhum de vocês vai conseguir responder. Quais foram os 3 últimos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz? Bom, nem eu sei. E eu tenho certeza também que muitos, mas muitos de vocês também não sabem. Mas se eu perguntar para vocês o nome de uma pessoa que o ajudou no momento mais difícil da sua vida, que te ajudou com carinho, com atenção, com recursos materiais, enfim, que te deu apoio, que suportou, que te ajudou, que te apoiou no momento mais crucial da sua vida, eu tenho certeza absoluta de que vocês vão lembrar. O nome, a afeição dele vai vir na sua cabeça e vocês vão lembrar com muito amor. E podem ter certeza de que a cada vez que vocês se lembrem dessas pessoas, uma vibração de carinho e de amor naturalmente sai dos vossos corações e encontram com essas pessoas, dando-lhes também bastante alegria e bastante paz. E podem ter certeza de que o contrário também é verdadeiro. Se vocês também puderam ajudar alguém num momento de dor, de tristeza, e fizeram com que essas pessoas saíssem daquela situação ruim, quando essas pessoas se lembrarem de você, você também receberá. Então é normal, muitas vezes, a gente está andando, caminhando, no momento, sentir como uma sensação de paz invadindo os nossos corações, invadindo a nossa mente, e a gente não sabe o que é. Provavelmente será uma dessas pessoas a quem nós tenhamos ajudado, né? Como eu disse, o nosso tema de hoje, falando sobre o reino de Deus, é bastante antigo. Muitas pessoas, há quase 2000 anos, sempre falam nisso e sempre houve muita discussão, muita reflexão sobre o reino de Deus. E todos nós já ouvimos, de alguma forma, falar sobre esse tema, reino de Deus. E esse tema está, como eu disse, no Evangelho de Lucas, nos capítulos 12 e 13, e no versículo 21. E também no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versículos 19 a 21. Eu escolhi o Evangelho de Mateus porque ele é bem significativo para todos nós, onde o Cristo diz o seguinte, e vocês conhecem essa passagem: não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões o desenterram e roubam. Mas entesourais para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não a desenterram e também não a roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E Jesus, nessa passagem, Jesus, eu tenho certeza, nunca condenou a riqueza. Mas ele sempre nos orientou de que não nos escravizássemos em função da matéria. E que procurássemos desenvolver todo o amor, todo o carinho, acumulando, como ele disse, esses tesouros no céu. Então, o materialismo, de uma certa forma, ainda domina o nosso planeta. Ainda domina, isso é fato. E com isso a evolução industrial acabou de uma certa forma, gerando riquezas imensas. Então, em apenas um século, que foi no século XX, o crescimento industrial ele foi crescendo de uma forma exponencial assim, extremamente absurda. Mas durante todo esse tempo, no século XX, a nossa evolução moral e espiritual não cresceu da mesma forma. Por isso a nossa vida hoje está tão difícil.
Por isso hoje, embora tantas coisas aconteçam, o número de pessoas depressivas é cada vez maior, o número de pessoas que cometem qualquer ato sobre a sua própria vida é muito grande. Então, muitas vezes, e em função disso, dessa evolução material, muitas vezes os próprios indústrias, os fabricantes, eles começam a lançar produtos um atrás do outro. Por exemplo, a questão do telefone celular, até poucos anos atrás, até 20 e poucos, 30 anos atrás, não existia a necessidade de ter um telefone celular. Mas agora não. Agora é assim, seja moderno, já faça parte deste novo mundo, entre para a modernidade. Então agora estão lançando o iPhone 14, Samsung, o S21, e daqui a pouco, daqui a 2 anos, nós vamos estar no iPhone 25, o iPhone 30, Samsung 52 e assim por diante. E o mesmo também ocorre com as televisões. Começamos lá com 15 polegadas, 16 polegadas, já estamos hoje em 70, 80, e daqui a pouco nós vamos ter que sair da nossa casa para poder assistir a televisão. Então é extremamente interessante a forma com que essas pessoas valorizam cada vez mais. E creio, as empresas de comunicação, as indústrias querem vender cada vez mais. E nós vamos ficando quase que de uma forma ansiosa muito grande. Um exemplo também é uma questão do carro, por exemplo. Estou trazendo alguma coisa aqui. É lançado um carro novo e nós compramos e saímos todo orgulhosos. E nós nos decepcionamos e ficamos tristes porque um mês depois é lançado um carro mais novo ainda. Então tudo isso nos afeta muito, aumentando a nossa ansiedade. E o nosso reino de Deus, que está dentro de nós, fica cada vez mais vazio, cada vez mais solitário, cada vez mais depressivo. E é isso que nós temos que evitar. Muitas vezes nós somos tocados pela palavra do Evangelho. Uma reflexão, um gesto amigo, uma dificuldade que nós passamos, uma tribulação. Somos empolgados, vivemos, começamos a nos transformar e começamos a melhorar. Mas às vezes, muitas vezes, basta melhorar um pouco para que a gente venha esquecer. E esquecer tudo isso. E nós novamente voltamos a ficar muito tristes e vazios dentro de nós. Paulo de Tarso, em sua epístola aos Romanos, no capítulo 8, nos versículos 5 e 6, ele nos diz o seguinte com relação a essa questão de matéria. Ele fala assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são para o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação para a carne é morte, a inclinação para o Espírito é a paz. De uma forma bem sucinta, o que Paulo de Tarso nos diz é que quanto mais valorizamos as coisas materiais, que elas acabam, nós também acabaremos. E cada vez que nós nos inclinamos para as coisas espirituais, muito mais felizes nós seremos, melhores nós seremos. Lógico que ele não diz também aqui que nós devemos abandonar todas as coisas materiais, mas é a questão do equilíbrio. E segundo Paulo de Tarso, uns têm inclinação para as coisas materiais e outros inclinações para as coisas espirituais. No livro dos Espíritos, no livro 2º e capítulo 1º, nas questões que vão de 76 a 83, nos fala da criação dos espíritos. De uma forma muito bonita, muito legal, eu aconselho vocês a lerem. Fazendo um resumo, o que diz no livro dos Espíritos é o seguinte: somos criados por Deus simples e ignorantes, e progredimos por esforço próprio de cada um de nós. É o que o convertido de Damasco, o Paulo de Tarso, nos disse nessa epístola aos Romanos. De acordo com o nosso esforço, é que nós vamos então inclinando para as coisas da carne, da matéria, ou para as coisas do espírito, ou para as coisas da luz, ou da paz e da felicidade. Portanto, é justamente através do nosso esforço individual é que nós vamos ter então condições cada vez mais de melhorar e crescer para sermos felizes. E para que possamos também ter condições de ter, não de chegar ao reino de Deus, porque nós já temos o reino de Deus dentro de nós, mas é justamente para que nós possamos ver, crescer e brilhar o reino de Deus que já existe entre nós. E com a ajuda da nossa prece, com a ajuda da nossa oração, do nosso esforço, da nossa paciência, da nossa tolerância, enfim, sobre tudo isso que nós refletimos aqui nesta oportunidade, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.